Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Hoje nós vamos falar de algo muito importante e precioso. Você pode ler o que está escrito aí na TV? Um, dois, três, de novo. Perseverança e sacrifício para receber o Senhor Espírito. Esses dois princípios, eles são fundamentais. Às vezes a gente pensa que perseverança é só para conquistar as coisas físicas e terrenas. Para você que quer, você, igreja, que almeja ter esse encontro com Deus, nós precisamos perseverar por esse Senhor na nossa vida. Poxa, tudo na parte física existe essa base chamada perseverança e sacrifício. Sem esses dois princípios é difícil você alcançar os seus objetivos pessoais aqui nessa vida. Agora pensa comigo, imagine para receber o selo de Deus. A gente precisa ser perseverante, a igreja precisa ser perseverante, o povo de Deus precisa ser perseverante e precisa entender que sem esse sacrifício você não tem como de fato, de verdade, receber o Espírito Santo sobre a sua vida. E que sacrifício é esse, pastor? O sacrifício de obedecer, o sacrifício de você buscar, o sacrifício de você abandonar o que não agrada a Deus, o sacrifício de você deixar de lado o pecado, o sacrifício de você não cessar de orar, não cessar de jejuar, não cessar de buscar. Esse sacrifício você recebeu, que você foi direcionado no início do jejum de Daniel. Quantas vezes nós estamos orando por dia? 3 vezes. Nós estamos aí jejuando todos os dias, das 9, ou das 12, ou das 15, ou das 18 horas. Até o final do culto nós estamos fazendo isso, jejuando. Tudo isso envolve o quê? Sacrifício. Envolve a perseverança, ou perseverança e o sacrifício. Se nós almejamos pelo Senhor Espírito Santo, isso tem que ser fundamental para cada um de nós. Não é eu que vou sacrificar por você, não é eu que vou perseverar por você, é você que tem que perseverar, é você que tem que se sacrificar pela coroa incorruptível, que Paulo, a Bíblia nos ensinou esses dias, o Senhor Espírito Santo nos ensinou, que é a coroa incorruptível. Qual é a igreja? O Senhor Espírito Santo, a salvação que vem por intermédio do selo de Deus, que é o Senhor Espírito Santo. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, só para você entender, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, a Bíblia vai começar a descrever de algo muito importante. Mas antes, eu quero te mostrar algo, aqui na TV mesmo. Na TV você só vai aí anotar, mas olha o que diz em João, capítulo 20 e versículo 22. Ele vai dizer exatamente isso. Olha só o que a Bíblia descreve. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes. O que foi que disse Jesus? Recebei o Espírito Santo. Pastor, aqui os discípulos já tinham o Senhor Espírito Santo. Lembrando, igreja, o Senhor Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. É Ele que ficou como o nosso Consolador, ou seja, o substituto. O Jesus disse, eu vou para meu Pai, enviarei outro Consolador que esteja convosco para sempre. Às vezes as pessoas têm uma má interpretação com relação a esse versículo, porque aqui esse episódio que Jesus está falando, ele tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou, nós vamos ver já dentro da Bíblia. Ele passou, após ele ter ressuscitado, 40 dias ainda falando. Ele se mostrou a muitas pessoas ele se mostrou. E ali fica claro quando essa conversa que ele estava tendo com os discípulos, quando ele aparece e disse, recebei o Espírito Santo. Aqui dá-se a entender que essas pessoas tinham sido completamente cheias do Espírito Santo. Essa expressão de Jesus é a mesma expressão, por isso que lembra que no início do jejum ou depois de alguns dias foi dito, receba, você tem o Espírito Santo. Muitas vezes a gente
o Senhor Espírito Santo está aí. Ou seja, foi a mesma expressão. Jesus, quando ele disse receber o Senhor Espírito Santo, ele não está dizendo, né, ele não está se referindo que aquelas pessoas, elas seriam completas no sentido de que elas teriam dentro de si o Senhor Espírito Santo como no dia de Pentecostes, porque o batismo com o Senhor Espírito Santo, essas pessoas que ouviram de Jesus receber o Espírito Santo, só se concretizou lá em Pentecostes, após a subida dele, as ascensões dele aos céus. Quando Jesus sobe aos céus, desse episódio é que os discípulos, depois de alguns dias, é que vai receber o batismo com o Senhor Espírito Santo. Mas esse versículo, pastor, isso aqui já iniciou, isso era o início, essa fala é o início que mais tarde viria sobre eles, de fato, de verdade, o Senhor Espírito Santo. E isso dá assim, entendeu? A seguinte forma, lembra que o nosso Senhor diz que o Senhor Espírito Santo, ele viria ao ponto que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Antes dele completo na vida de uma pessoa, ele de uma forma apenas com a palavra, direcionando, convencendo as pessoas a abandonar o que é errado, porque ele só é derramado sobre uma pessoa que está limpa, pura, apta para receber o Senhor Espírito Santo, e o trabalho dele já começa aí no princípio. Quando Jesus disse receber o Espírito Santo, você percebe que eles tinham muita coisa ainda para poder eles deixar de lado. Uma delas é pedir perdão a Deus por muitas coisas que Jesus falou lá atrás que eles não lembraram, que eles não obedeceram. Jesus disse que ele ressuscitaria e muitos deles não acreditaram nas palavras daquelas mulheres quando disse que Jesus havia ressuscitado. Então esse período que Jesus disse receber, ele já começou a trabalhar dentro dessas pessoas, convencendo elas, agindo nelas, fazendo com que essas pessoas pudessem entender e compreender que Jesus, o nosso Senhor Jesus, naquele momento que havia ressuscitado, ele tinha de fato, de verdade, ressuscitado em espírito, e importava que essas pessoas pudessem se sacrificar para receber esse Senhor de uma forma completa, ou seja, o derramamento do Espírito dentro delas. Mas aqui não tem nada de errado. Jesus, ele liberou essa palavra, e a gente pode entender que ele veio, o Espírito Santo veio trabalhando com essa base para eliminar, para ajudar as pessoas a se converter, a pedir perdão, a reconhecer os seus erros. Foi um princípio, porque não tem como eu mudar sem o Espírito Santo, não tem como eu confessar o meu pecado se ele não me convencer que o que eu faço hoje é errado. Então ele começou a trabalhar nessa forma, nesse sentido, ele começou a agir dessa maneira na vida dessas pessoas. E aqui, vamos agora ler comigo em nome de Jesus, em Atos capítulo 1, eu faço questão de ler com você o verso 1 em diante, que diz assim: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós recebereis o batismo com o Espírito Santo, não muito
depois destes dias. Olha aqui para mim, por favor. Então, Jesus já deixou claro, o Senhor Jesus começou a explicar, a falar para eles. A gente viu isso lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Então Jesus disse para eles: olha, não se ausente. E aqui já começa em Atos descrevendo exatamente aquilo que Jesus tinha prometido lá atrás, e que ele por 40 dias, como a gente viu, ele se apresentou, ele se manifestou, ele falou, ele conversou, ele se revelou a algumas pessoas, para que essas pessoas pudessem ter essa compreensão, entendimento de que Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele mais tarde, mais um pouco à frente, ele derramaria, fazendo com assim o Pai cumprir a promessa que o seu Filho havia falado para os seus discípulos, de derramar de fato, de verdade, o Senhor Espírito Santo. E depois disso que Jesus ele falou a respeito disso, a gente vai ver no versículo 8 aquilo que a gente já aprendeu, que eles receberiam poder descer sobre eles o Senhor Espírito Santo, e eles um testemunho dele, seja em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Jesus, após falar isso, eles vê que uma maravilha, Jesus subindo aos céus, diante dos seus olhos, ali chegou o final, é o final aqui nessa vida. Jesus, naquela época, Jesus se apresentando às pessoas, e eles viram Jesus subindo ao reino dos céus, e eles maravilhados. 2 anjos apareceram dizendo: esse Jesus que vocês viram subir, ele vai descer, ele voltará. E eles saíram dali maravilhados, cheios da alegria do Espírito, retornaram para o santo lugar e permaneceram, como Jesus disse, em Jerusalém. Agora eu quero que você leia comigo o versículo aqui, eu vou pôr para você o verso 49, o versículo, na verdade, o versículo 14, o verso 14, você vai ler comigo aí na TV, do livro de Atos dos Apóstolos, o verso 14. Depois que eles retornaram ao monte, olha só o que a Bíblia diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, olha o que o Senhor deixou aqui para que nós pudéssemos entender. Se você almeja ter um batismo com o Senhor Espírito Santo, dentro de você tem que ter essa compreensão de perseverar. A gente sabe, igreja, uma coisa importante que a igreja precisa entender: se falar ou se ouvir a respeito do Senhor Espírito Santo, nós precisamos ter fome, ter sede e lutar para ter esse encontro genuíno, porque ele não acontece se não houver essa perseverança e esse sacrifício pelo Senhor Espírito Santo, igreja. Quando Jesus ele está ali ainda com as pessoas, aparece aos discípulos, ele se revela aos discípulos, ele fala novamente com os discípulos, e os discípulos ali, após verem Jesus subir ao reino dos céus, eles retornam a Jerusalém, e reunidos eles estão, lá no verso 15 a Bíblia vai dizer que eram essas pessoas 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. O que eles faziam? Que como eles estavam perseverando unânimes. Olha só o que a Bíblia diz: todos estes perseveravam unânimes. De que maneira? Em oração. Nós precisamos entender, se você parar de orar, você deixa claro para Deus que você não tem tanto interesse pela promessa que Ele fez à igreja. Essas pessoas apenas receberam a promessa, e Jesus disse assim: recebei o Espírito Santo. Ali Ele já começou a atuar na vida dessas pessoas, fazendo com que eles enxergassem os seus erros,
enxergasse que elas precisariam dali para frente mudar os seus hábitos, mudar o seu comportamento, mudar a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir. Eles precisavam ter essa iniciativa. Depois que eles entenderam isso, eles estavam todos, melhor dizendo, em um mesmo lugar, unânimes. Não era um fazendo de uma forma e o outro fazendo do outro. Eles estavam tudo no mesmo espírito. Todos eles estavam no mesmo espírito. Se a direção é para estar aqui, como Jesus disse, então eu vou estar. O jejum de Daniel me deu a direção. O nosso Deus nos deu a direção, que é para jejuar, então eu vou jejuar. Se eu tenho esse interesse de ter esse encontro com Ele, é unânimes. É juntos, é focados em um só espírito, é assumir esse compromisso. É para orar? Então eu vou orar. Quantas vezes? Então eu vou orar. É para me separar das coisas deste mundo, as coisas seculares, a mídia e tudo aquilo que vem com o propósito de me afastar de Deus. Então eu vou abandonar, eu vou obedecer, eu vou estar em perseverança em prol daquilo que eu mais almejo, conforme o meu rei Jesus me prometeu derramar sobre a minha vida. E a igreja precisa entender isso, povo de Deus. Se você quer o Espírito de Deus, se você almeja ter esse encontro com o Senhor Espírito Santo, dentro de você tem que ter perseverança. Porque você não está lutando para passar em uma faculdade, você não está lutando para economizar as suas finanças, para comprar a sua casa do sonho, o carro do sonho, construir sua vida. Não, gente, nós estamos falando de ter um encontro com o Senhor Espírito Santo. Amém? Não que isso é errado, que você tem que ter. Eu estou apenas dando um exemplo que é importante para quem quer alcançar, tem que perseverar nesse sentido, de realizar os seus sonhos pessoais. Mas nós estamos aqui em busca de conquistar o nosso sonho, o mais importante, que é de ter esse Deus dentro de nós todos os dias, de ser completamente cheio por Ele. E para isso acontecer, você tem que perseverar hoje. Você está desde o início do jejum perseverando e você ainda não percebe Deus dentro de você. Continue perseverando, continue assumindo, continue obedecendo, continue fazendo. É para buscar, é para adorar, então eu vou adorar, eu vou dizer amém, eu vou me entregar. E detalhe, igreja, essa perseverança que a igreja precisa ter, não é só de fazer isso, mas principalmente de você não deixar as coisas lá de fora entrar dentro de você. O medo, a angústia, a tristeza, ou às vezes os maus pensamentos, a amizade, a má amizade que vem com o propósito só de te afastar da presença de Deus. Você precisa lutar para isso. Claro que vão surgir portas, convites para você sair do jejum de Daniel, convites que farão com que você cogite entre dois pensamentos, para você parar de fazer o que você estava fazendo. Essa é a intenção do mal. Então a perseverança tem que ter exatamente também para você não deixar as coisas lá de fora entrar dentro de você. Perseverar em oração, perseverar em jejum. Eles aí estavam perseverando em quê? Em oração. Mas nós estamos, além da oração, fazendo jejuns e também estamos participando dos cultos. Perseverar, muito mais do que isso, é você não deixar o velho homem retornar, uma vez que ele já foi sepultado com os seus feitos. Quem está entendendo, igreja? Porque de repente você não tem essa base. E uma das coisas também importantes que é necessária a igreja entender é você perseverar na hora que você estiver buscando, não deixar sua mente, que às vezes isso é uma terra fértil, você está aqui, mas às vezes sua cabeça está em outro canto. Você não pode dividir o seu pensamento com outra coisa que não seja ter de fato, de verdade, esse Deus dentro de você. Se no momento da busca você divide seus pensamentos, que no momento que nós estamos buscando, Deus quer que você se dedique a Ele, que você esqueça quem está do seu lado, a dívida que você tem para pagar amanhã, as contas que ficaram para se resolver para o dia. Não, você não pode se envolver, você não pode dividir a sua vida com isso. É total entrega, igreja. Por isso que tem que ser sacrifício, por isso que tem que ser perseverante, por isso que você tem que lutar, por isso que você tem que se doar, você tem que se entregar de todo o coração. É assim que você
alcançar o batismo com o Senhor Espírito Santo. Se você não for perseverante, se você não se sacrificar de fato de verdade, você não vai conseguir, igreja. É uma entrega total, é um sacrifício que você tem que fazer todo culto que você estiver aqui. A atenção de ouvir a palavra, os ensinamentos, e na hora da busca tem que ser crucial. Se você está aqui dentro da igreja, mas não sai a tua cabeça dos problemas lá da sua casa, você está dividindo essa matéria, a sua vida, com os seus problemas. Você está dividindo a sua adoração com outras coisas. Por isso que ele disse que é em espírito. Por isso que ele disse que tem que ser em verdade. Porque se você não consegue se concentrar, você acaba... E ele sabe disso. O mal vai atrapalhar você. O mal vai acabar atrapalhando a sua adoração, a sua entrega que tem que ser total com Deus. Por isso que tem que ser perseverança. Após Jesus subir aos céus, eles lembraram do que, igreja? Da promessa que Jesus tinha dito deles não saírem da cidade, mas ficarem na cidade, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Amém, igreja? E como foi essa perseverança? Presta atenção, igreja. Eu quero que você leia agora comigo, só para você ter essa compreensão, aqui em livro de Atos, aqui mesmo na TV vou pôr para você, Atos capítulo 2, versículo 1, porque esse versículo aqui, ele vai dar uma base para nós, de essas pessoas, quantos dias eles lutaram para receber esse batismo. A gente sabe que Jesus passou aqui 40 dias, após a ressurreição dele, ele passou 40 dias ainda, como a Bíblia descreveu lá no versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Para mim, então, a gente sabe que ele passou 40 dias. Aqui vai dar a base, mais ou menos, de quanto tempo essas pessoas, eles tiveram que perseverar para receber a promessa de Deus, que foi o batismo com o Senhor Espírito Santo. Leia o que está escrito aqui. De novo, 1, 2, 3, vamos lá, toda a igreja. Aqui, olha aqui. Duas coisas importantes. Primeiro, para a gente entender quantos dias, a gente vai compreender a base do Pentecoste. O Pentecoste era assim, ele acontecia depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. Então, se Jesus passou 40 dias ensinando, falando e se revelou a outras pessoas, biblicamente, dentre desses 50 dias, a promessa, como a Bíblia já descreve exatamente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, depois, eles estavam reunidos no mesmo lugar, existiam como temos, mas está aí no capítulo 1, versículo 15, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 15, 120 pessoas reunidas, como a Bíblia disse, no mesmo lugar. Então, se Jesus passou 40 dias, eles tiveram que perseverar 10 dias. Que eles estavam, sabe, coisa gloriosa. A gente não vai falar desse detalhe hoje, mas eu vou pegar apenas esse, para você entender que eles tiveram que lutar durante 10 dias em oração para receber o batismo com o Senhor Espírito Santo. Eles tiveram que renunciar, eles tiveram que se entregar, eles tiveram que o quê, igreja? Eles tiveram que o quê? E sacrificar. Era o interesse deles? Eles estavam ali, enquanto não receberam o batismo, eles não saíram daquele lugar. Estavam todos ali reunidos, todos no mesmo ambiente,
Primeiro dia foram lá, todo mundo junto, orando, estavam lá entregues, se envolvendo com o Espírito Santo. A palavra Pedro dava, os apóstolos estavam juntos, eles estavam pregando, anunciando o reino de Deus, eles estavam ensinando, ouvindo a palavra como você está hoje, ouvindo a palavra. Mas dentro deles eles não esqueceram o que Jesus tinha prometido, que eles precisavam ficar até quando? Até que do alto eles fossem revestidos de poder. Quando se recebe o Espírito Santo, recebe-se essa autoridade, os dons do Senhor Espírito Santo, para poder fazer a vontade do nosso Pai. Então eles tiveram que perseverar alguns dias para ver o cumprimento dessa promessa. Igreja, você precisa perseverar. A Bíblia vai dizer lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10, a respeito de Zaqueu. Zaqueu já tinha uma certa idade, ele sofria muito porque ele era um cobrador de imposto, ele era maioral, ele era uma pessoa, era um publicano, maioral dos publicanos, e ele, vivendo tudo isso, Jesus passaria por um certo lugar, ele teve que subir em um pé de árvore, e ali, para poder ver Jesus, ele teve que fazer todo esse sacrifício, e esse esforço para poder ver Jesus. Jesus viu tanto esse esforço da parte desse homem, a perseverança dele em querer ver Jesus, que Jesus teve que parar e dizer: "Ei, desce daí que hoje me convém entrar na tua casa, hoje eu vou ficar na tua casa". Você sabe que isso, igreja, se aconteceu porque Senhor Jesus viu nele a atitude, o sacrifício e a perseverança de fato, de verdade, ter esse encontro com o Senhor Jesus. E nós, às vezes, a igreja, ela acha que é apenas uma vez. Enquanto não acontecer, você precisa continuar, você não pode parar. Jesus disse: vocês precisam ficar até que vocês sejam revestidos do Senhor Espírito Santo, até que aconteça a promessa que meu Pai fez, de vocês receberem o Santo Espírito da promessa. Aconteceu depois de 10 dias, mas se fosse para passar mais dias, eles iriam passar, porque eles estavam com esse propósito. Mas Jesus, eu te pergunto, apareceu só para 120 pessoas depois que ele ressuscitou? Não, a Bíblia vai dizer que ele também apareceu de uma vez só para 500 pessoas, e só 120 perseveraram, só 120 entenderam, só 120 eles estavam unânimes, só 120 eles oravam, eles buscavam, eles se sacrificaram para poderem ter o batismo, ou esse verdadeiro encontro com Deus. A Bíblia vai dizer também em Lucas capítulo 2, o versículo 36 até o 38, de uma mulher chamada Ana, uma profetisa. Olha, a Bíblia diz assim: ela era casada, depois de 7 anos, ela ficou viúva, seu esposo morreu, e ela já tinha 84 anos, e a Bíblia diz que ela não saía do templo, dia e noite, ela perseverava em oração, para exatamente ver o cumprimento daquilo que lhe foi dado. Amém, igreja? Ela orava, ela perseverava até ver Jesus. Depois que ela viu, ela falava de Jesus. E ali, igreja, ela estava apenas com um propósito e perseverança, em oração ela vivia para ver Jesus. E hoje Jesus deixou essa promessa ao seu povo, não só de vê-lo, mas de receber esse encontro genuíno com o seu Santo Espírito. É uma promessa gloriosa, e às vezes falta a igreja lutar em perseverança e em sacrifício por esse Senhor Espírito Santo. Ao que parece, às vezes, é que ele não é valioso para a igreja. Ao que parece, ao olhar para certas pessoas que não têm perseverança, que não luta, que não se esforça para viver longe do que é errado, que não se sacrificam para viver longe do pecado, parece que ele não é importante. E é por isso que a igreja hoje está assim. E Deus, ele quer que você persevere de todo o coração. Igreja, lute pelo Senhor Espírito Santo. Lute, persevere, sem isso você não vai alcançar. A tua adoração tem que ser uma adoração sincera e uma total entrega
e sacrifício da sua parte para com o Senhor Espírito Santo. Eu não vou poder fazer isso por você. Por isso que devemos trazer a imagem do Senhor Jesus, ou a imagem do nosso Deus. Nós devemos ser verdadeiros, sermos espirituais. Precisamos entender que nós aprendemos ontem, quem é que nos batiza com o Senhor Espírito Santo, igreja? Quem é? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, igreja, é Ele que nos batiza com o Senhor Espírito Santo. E para isso acontecer, você precisa fazer o quê? Em espírito e em verdade, e o que mais? O que Ele está falando para você fazer agora? Se sacrificar e perseverar para ter esse encontro com Ele. Amém? Para que Ele possa olhar para você e ver que você entendeu o que Ele prometeu a você. Ele lhe prometeu o Santo Espírito dele. E isso é o que você precisa fazer daqui para frente. Perseverar. Perseverar. Pastor, não entendi. Eu achava que precisava só apenas ficar assim, fechar os olhos, fechar a boca e ficar esperando. Lógico, como a gente já falou, não há uma regra. Mas você tem que ser perseverante. Você tem que ser uma pessoa perseverante para ter esse encontro com Deus. Ter esse batismo. Ser gerado do Espírito. Do seu Santo Espírito. Amém? Quem entendeu? Bem forte para o nosso Deus.